Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje queremos comentar sobre a lição de número 8, o início da civilização humana. Nós estamos estudando acerca do homem, a raça humana, e a lição de hoje especificamente sobre o início da civilização humana. Está baseado em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 16. Primeiramente, nós devemos considerar que nós somos seres gregários, e como seres gregários, nós não podemos viver a par da sociedade. Nós não podemos viver fora também da civilização. Nós não podemos viver à margem da história. Por quê? Porque desde o nosso nascimento, nós estamos ligados aos nossos semelhantes. É claro que o sistema que nós fazemos parte, ele é imperfeito. Não pode se comparar de forma alguma à civilização celestial, pois nós fazemos parte de uma sociedade e de uma civilização imperfeita. Mas embora ela seja imperfeita, ela é necessária. Deus utiliza esta sociedade, embora imperfeita, através da graça comum. Deus então nos provê de determinados meios e recursos para a nossa sobrevivência aqui na Terra. A nossa sociedade, então, embora imperfeita, mas ela é necessária. Então, é isso que nós, então, devemos considerar inicialmente em relação à nossa civilização. É claro que ela é imperfeita, é claro que ela é ímpia, mas ela é, portanto, precisa, ela é, portanto, necessária. Bem, no comentário da nossa lição, inicialmente, o comentarista ele aborda acerca da origem da civilização humana. Ora, se há uma civilização humana, então há também uma civilização de origem celestial, uma civilização celeste. Quando nós lemos então a Bíblia, nós observamos que há a realidade dos céus. Os céus, ele é uma realidade. A Bíblia nos apresenta os céus. Os céus, ele é a morada eterna do Santo Deus e vai ser também a morada daqueles que creem no Senhor Jesus. Quando nós lemos então a Bíblia, nós vemos então que o céu não é uma utopia, o céu é uma realidade. A Bíblia nos fala sobre os céus desde o Gênesis até o Apocalipse. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia então inicia. A palavra céus na língua hebraica é a palavra chamaim. O termo in no final da palavra chamaim está relacionado ao plural, marca a pluralidade da palavra. Então o termo chamaim, céus, significa céus então no plural. Isso certamente nos mostra então a grandeza dos céus, isso nos mostra então a expansão dos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 12, ele disse que esteve no terceiro céus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 6. Bem, nós não sabemos muitas coisas acerca do céu, sabemos aquilo que Deus quis revelar para nós, mas nós nunca estivemos nos céus. Embora nunca estivemos nos céus, nós temos uma pálida representação segundo o que Deus quis revelar para nós. Deus entendeu que aquilo era o suficiente para que nós então conhecêssemos um pouquinho acerca do céu. A Bíblia então nos apresenta os céus como uma realidade, mas não como uma utopia. Como é então a civilização celestial? A Bíblia nos traz então uma revelação como é a civilização celestial. A civilização celestial, ela é marcada pela adoração. Nós vemos isso em vários momentos da Bíblia. Em Isaías 6, 1 a 5, nós vemos, por exemplo, Isaías vislumbrado com o trono de Deus, ou com o trono celestial, vendo os seres celestiais adorando ao Supremo Ser. Nós observamos também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 a 14, seres celestiais, milhões e milhões, tributando louvor, cânticos e adoração ao Eterno, em uma liturgia incomparável. A Bíblia também nos apresenta, não só no Apocalipse, como em Isaías, como também no livro de Salmos, vários momentos nos mostra então que a civilização celestial,
ela é marcada pela adoração. Imagine a adoração das regiões celestiais. Ela é perfeita, ela é pura e ela é tributada também por seres perfeitos a um Deus perfeito. Então a civilização celestial é marcada pela adoração. Mas a civilização celestial também é marcada pelo serviço. Nós observamos isto em Salmo 103:20 está escrito: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais a sua palavra e lhe obedece às suas ordens. Salmo 103:20. Os seres celestiais, eles desdobram-se em serviço, sem reclamar e sem se queixar, ao Deus eterno, nas regiões celestiais. Em Mateus 6:9 diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus quis ensinar que deveríamos orar para que a vontade de Deus prevalecesse na terra, como ela já prevalece nos céus. Portanto, a civilização celestial, ela é marcada pelo serviço. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, nós já observamos isso, desde a guarda do Jardim do Éden até a recepção dos salvos nos portões da Nova Jerusalém, nós vemos então o serviço angelical, o serviço nas regiões celestes aparece em vários momentos do texto sagrado. Em Salmo 99:1, Isaías 6:1-6, 2 Samuel 6:2, são textos bíblicos que mostram então a civilização celeste sendo marcada pelo serviço. Daniel 10, também 10-21, seres celestiais foram designados para agir em relação ao profeta Daniel. Portanto, a civilização celestial é marcada pelo serviço. A civilização celestial também é marcada pelos estudos teológicos. Em Daniel 8:16, foi o anjo Gabriel que trouxe a explicação das profecias para Daniel. Daniel não sabia interpretar, não estava compreendendo as suas visões, e o ser celestial, ele aparece então para dar as explicações para Daniel. Então, no livro de Daniel aparece tanto Gabriel quanto também Miguel. Nós observamos também no Novo Testamento, foi o anjo Gabriel que apareceu a Maria na cidade de Nazaré para lhe trazer um anúncio do nascimento ou da concepção de Jesus. É o que nós chamamos da encarnação de Jesus, é o que nós chamamos então de anunciação. Esses seres angelicais, eles têm nomes. É o único momento na Bíblia que seres celestiais aparecem com nomes. A Bíblia fala sobre milhões e milhões de seres celestiais. Tá? O nome Miguel significa quem é como Deus. E o nome Gabriel significa Deus é Senhor. Imagine a profundidade desses dois nomes dos seres celestiais, Miguel e Gabriel. Agora imagine nós estudarmos e conhecermos os nomes de todos os seres celestiais. Imagine nós refletirmos acerca do significado dos nomes de todos os seres celestiais. Se somente esses dois nomes que nos são apresentados na Bíblia, Miguel e Gabriel, eles nos trazem revelações profundas, imagine os milhões e milhares de seres celestiais que estão no céu. Portanto, nós vamos ter um conhecimento celestial, vamos ter um curso teológico avançadíssimo nas regiões celestiais. Nenhuma grade curricular de um curso teológico aqui na Terra poderá se comparar ao curso teológico que nós teremos no céu. Um curso de primeira grandeza, podemos dizer assim. A civilização celeste é marcada pelos estudos teológicos. Agora, a nossa lição de hoje estuda acerca da civilização humana. Falamos um pouco da civilização celestial para vermos como a nossa civilização humana ela é imperfeita e é também uma pálida representação da civilização celestial. O que é civilização? A nossa lição ela faz um comentário acerca da palavra, do significado da palavra. O dicionário Horais, ele define o termo civilização como realizações espirituais, morais, sociais, materiais e econômicas que tornam a vida humana possível em determinado lugar. Isto é, então, civilização. Na Bíblia, no livro do Gênesis, nós temos a origem de todas as coisas. E ali nós temos também a origem da civilização humana. O primeiro elemento que
a considerarmos no início da civilização humana, foi o casamento. Ou seja, teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Portanto, o casamento foi a base do início da civilização humana. Nós vemos isso em Gênesis 2, 18 a 25. No Novo Testamento, Efésios 5, 22 a 30, esta união representa a sociedade perfeita, que é a sociedade do Senhor Jesus Cristo, a igreja por ele fundada. Eu digo perfeita no sentido divino, embora no sentido humano ela é imperfeita. Em segundo lugar, a subsistência da civilização. A Bíblia nos apresenta a subsistência da civilização. Embora o homem pecou, o homem continuou a vida, embora sob as condições e os efeitos do pecado, mas Deus permitiu a subsistência então da civilização humana. É claro que ele teve que conviver com vários infortúnios, né? Mas ela continuou. E aí nós observamos então na segunda parte então do comentário sobre civilização e conflito. Ou seja, agora a civilização humana, depois do pecado, depois da queda, nós vimos a queda na aula anterior, ela teve que conviver com situações não muito fáceis, como o homicídio, a poligamia e a desordem social. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, eles se dedicaram à agricultura e à pecuária. Foram as primeiras atividades de subsistência básica da civilização humana. Depois a Bíblia nos mostra a cidade de Lameque. Enoque, inclusive não devemos confundir com o ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na Terra. A primeira cidade fundada na civilização humana, segundo Gênesis, foi a cidade então de Enoque. Ela foi estabelecida por Caim logo após ter assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Inclusive, Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e, em seguida, além de ter matado, ele fez um poema. Está em Gênesis 4, 23 e 24. Ele cometeu um homicídio e fez um poema para celebrar este homicídio. Veja a que ponto chegou a civilização humana. Desde este período, o homicídio tem marcado a civilização humana, não somente em poemas, mas também em crônicas, romances e filmes. Assim é a civilização humana degradada pelo pecado. Outro elemento que marca o início da civilização humana em Gênesis, além da iniquidade, foi exatamente o progresso. Progresso tecnológico, econômico e artístico. Gênesis 4, 20 a 22, a Bíblia fala sobre um grande avanço tecnológico no início da raça humana. Eles fabricaram tendas, criaram gados, metalúrgicos e músicos. Nós observamos isso em Gênesis, no capítulo de número 4. A Bíblia nos mostra em Gênesis, no capítulo 4. Jabal, por exemplo, inventou a tenda e a vida nômade de pastores. Jubal inventou instrumentos de corda e sopro, e Tubal-Caim inventou a metalurgia. Portanto, um grande avanço tecnológico naquela civilização pré-diluviana. Bem, a outra parte do comentário da lição, a terceira parte do comentário da lição nos mostra o Deus que intervém na criação. Sendo Deus criador de todas as coisas e também sustentador de todas as coisas, Deus tem o direito de intervir, tanto na biografia de uma pessoa quanto na própria civilização. E é isso que nós vemos no livro do Gênesis. Deus interveio em algumas biografias, como a de Adão, a de Caim, a de Enoque. Deus interviu de uma forma muito, muito especial. Isso está em Gênesis 3, 9, 4, 6 e 5, 24. Também Hebreus 11 e o versículo 6. Deus interviu para disciplinar, para punir e também para recompensar os seus servos. Mas Deus também interviu na história da civilização, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus interviu na história da civilização humana. Foi assim por ocasião do dilúvio e foi assim também por ocasião da Torre de Babel. Jesus Cristo é a única esperança, nos apresenta a revista para a civilização humana.
É outro momento que Deus intervém na civilização humana, já no período do Novo Testamento, quando Deus resolve se humanizar através de seu Filho Jesus e habitar entre nós para a salvação da raça humana. E finalmente, nós podemos então apresentar sobre a civilização da Nova Jerusalém. A civilização da Nova Jerusalém. Nós estamos no tempo, mas brevemente vamos ser marcados pela eternidade. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, quando Ele voltar, nós vamos ter então início da história da Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste, ela vai ser instalada entre nós, e assim nós teremos então uma nova civilização que jamais a história humana neste período ela pôde contemplar. E ali todos os redimidos e todos os salvos, unidos pelos laços do Calvário, vamos formar uma civilização marcada pela unidade, marcada pelo louvor, pelo serviço, pela adoração ao Senhor Jesus Cristo, pelo século dos séculos. O evangelista João, em Apocalipse 21, 1 a 8, ele nos mostra, ele nos traz uma descrição dessa civilização. Vai ser marcada, inclusive, pela perfeição. Portanto, a única esperança que a raça humana tem e que a civilização humana tem para ser redimida é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Portanto, que nós possamos conscientizar os nossos alunos acerca disso. Portanto, caro professor de escola dominical, nesta lição importantíssima, considere então o que é civilização, apresente a civilização celeste como perfeita, apresente a civilização humana, embora imperfeita, ela marca palidamente uma consonância com a celestial e mostra alguns elementos, conforme a revista mostra, sobre a origem da civilização humana, o início, como foi que ela foi marcada, e pelas intervenções de Deus ao longo da história na civilização humana. E, por fim, apresente então a Jerusalém Celeste e apresente também a civilização da Nova Jerusalém. Que você possa então lembrar, né, dos propósitos dessa lição, que é conceituar a origem da civilização humana, correlacionar civilização e conflito, demonstrar que Deus intervém então na civilização humana e apresentar então a civilização da Jerusalém Celeste que nós estamos aguardando. Lembre sempre de mostrar as referências bíblicas e de estar em oração para que esta lição possa despertar aos alunos quanto a este tema tão importante. Portanto, que Deus abençoe a cada aluno, cada professor da escola dominical. E até a próxima lição.